Estando na hora marcada, presentes todos os componentes dessa egrégia turma, o ilustre representante do Ministério Público, nossa secretária, os ilustres advogados que vão fazer a sustentação oral, declaro aberta a sessão. Inicialmente, eu queria registrar votos de congratulação com o excelentíssimo desembargador Jorge Berg de Mendonça, que vai receber o título de cidadão honorário de Belo Horizonte, concedido pela Câmara Municipal, no dia 10 de agosto de 2016, quarta-feira, às 19 horas. Então, nós estamos apresentando as nossas congratulações ao eminente colega e desembargador e vamos fazer um ofício à Sua Excelência, com a adesão do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, também um voto de congratulação pelo recebimento da medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, com o excelentíssimo desembargador, nosso desembargador corregedor, Fernando Antônio Viegas Peixoto, e a excelentíssima desembargadora Adriana Goulart de Sena Orsini, que vão receber perante o egrégio Colégio Tribunal Superior do Trabalho essa medalha no grau de comendador. Também vamos fazer um ofício a cada uma de suas excelências, comunicando as nossas congratulações, com a adesão do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, de todos os componentes dessa egrégia turma. A nossa secretária vai promover o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Vamos dar início à sustentação oral da pauta física. O primeiro processo é o número 5 da pauta, processo 544-2013-016, que tem como relator o doutor Sebastião. O advogado inscrito é o doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim, pelo agravante. Eminente desembargador Sebastião, para anunciar a sua proposta de voto. Presidente, minha proposta é de conhecer e negar provimento. O ilustre advogado fala pela reclamante. Reclamante. O senhor tem a palavra, doutor. Senhor presidente, mais competência da igreja turma, senhor procurador, senhor funcionários, presidentes, colegas. Esse processo, a base efetiva do recurso da reclamante foi relacionado com a não integração na base de cálculo do repouso semanal remunerado, quer seja para horas extras, quer seja para o fundo de garantia. Bom, o repouso corresponde a um dia de salário, quer seja do repouso semanal efetivamente, ou ainda de um feriado. Bom, se assim é, na forma do artigo 7º da Lei 605 de 49, ele é salário e ele deve compor a base de cálculo. Porque, nesse caso aqui, o que o perito fez? Ele excluiu efetivamente da base de cálculo o repouso. E outro aspecto é relacionado com o fato de que houve um erro de procedimento quando do cálculo, uma vez que o perito ele deduziu a quantidade de horas extras, quando deveria ter deduzido, depois de apurado já com a base de cálculo, o valor que teria sido pago. Então, ele inverteu a forma de cálculo. Então, nesse ponto, espera, entendendo o entendimento do ilustre relator, que essa turma proveja o recurso tal qual foi proposto. Pois não. Eminente relator. Senhor presidente, nós estamos aqui em sede de agravo de petição. E eu transcrevi aqui no voto o trecho da decisão transitada em julgado e o juiz diz que improcede o pedido dessa diferença acrescida do repouso semanal remunerado no salário para a base de cálculo. Então, em respeito à coisa julgada, e foi assim decidido, que eu estou mantendo. E quanto ao segundo tema dos reflexos das horas extras, também não consta no título exequendo autorização de pagamento de reflexos não recebido decorrente das horas extras pagas ao longo do contrato, sendo que sequer houve pedido nesse sentido. Assim, os valores corretamente foram apurados por meio da diferença de horas extras devidas e já quitadas somente após o cálculo dos reflexos. Então, eu entendo que o perito seguiu, nesse caso, o título transitado em julgado e por isso que estou mantendo a decisão de origem. Perdão. Pelos mesmos fundamentos apresentados por Vossa Excelência, um agravo tem 2 pontos principais, também estou de acordo. Com o voto terceiro votante. Também estou de acordo, senhor presidente. Então, a unanimidade, eu proclamo prevalecer o voto do eminente relator, como foi anunciado. É o resultado. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, doutor. Próximo.
Há um processo adiado da sessão anterior, que tem como relator o doutor Lucas. Estando o advogado presente, vamos apregoá-lo. É o processo, atualmente, é 001. Trata-se do 25.2016-137-03-007, um agravo de petição, que tem como agravante a Claro e agravado... Bom, só sei do agravante, que é a Claro S.A. O advogado é o doutor Guilherme Teixeira de Souza, o relator, doutor Lucas. Esse processo veio adiado da sessão passada. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, eu tinha pedido para o adiamento do julgamento desse processo para essa sessão por dúvidas que me foram assaltadas depois da sustentação oral, que me chamou a atenção sobre alguns pontos do processo. E realmente, melhor examinando a causa e lembrando os meus tempos de juiz de primeira instância, entendi que a posição sustentada na tribuna seria a mais correta. Então, eu refiz meu voto com uma primeira opção agora, no sentido de manter a decisão que liberou para a reclamante os depósitos recursal. Nesse caso especificamente, como ficou muito bem demonstrado, esse depósito representava por volta de 10% do valor da condenação e a decisão estaria pendente ainda de um recurso que não foi admitido pela instância. Então, entendi como presentes todos os requisitos que dariam guarida à liberação desse valor para a reclamante. Então, em conclusão, a minha opção é de conhecer do agravo de petição e, do mérito, negar provimento ao apelo, custas processuais no importe de R$ 44,26 pela executada. O advogado já fez sustentação. O ilustre advogado já fez sustentação oral. Colho o voto do revisor, que é o desembargador Sebastião Geraldo. Senhor presidente, pela singularidade deste caso, eu estou acompanhando. Eu sou o terceiro votante. A minha dúvida aqui é que esses casos de terceirização pode haver com esse julgamento que nós estamos esperando aí do Excelso Supremo Tribunal Federal do Colégio TST, pode haver uma alteração. Então, por essa razão, vou pedir vênia a ambos e vou votar com a segunda opção, exatamente por esse risco que ainda existe. Então, proclamo que prevaleceu o voto do eminente relator, que conheceu e negou provimento ao apelo, vencido o terceiro votante. O resultado fica proclamado. Seria só pela ordem? Perfeitamente. É só para uma questão realmente de aprendizado. Vossa Excelência votou em relação à terceirização em virtude do TST? Não entendi a pergunta. É porque o voto de Vossa Excelência foi no sentido de... Não, é porque nesses processos de terceirização existe um risco, porque o Excelso Supremo Tribunal está julgando esses casos, de se existe possibilidade de terceirização ou não. Então, quer dizer, existe um risco de uma alteração no resultado disso, lá nos tribunais superiores. Então, a minha cautela é exatamente por esse sentido. É porque aí não tem assunto de terceirização no processo. Como? Aí no processo não tem discussão sobre terceirização. Não tem terceirização, não? Não. É empregada normal da classe? Normal, com carteira assinada. E aqui também o processo não foi conhecido por intempestivo, então a discussão é só sobre isso no recurso de revista. Também tem. Então, aí, com essas explicações, inclusive do ilustre advogado, vou retirar minha divergência. Então, ficou unanimidade na primeira opção do eminente relator. O resultado fica proclamado. Obrigado, Excelência. Bom dia, bom trabalho dia, a todos. Próximo. Nós temos agora o processo número 26 da pauta, é o segundo da lista de sustentação oral, 602-2014, 102-03005, que tem como relator o doutor Lucas. Os advogados inscritos são o doutor Marcos Cássio Batista de Oliveira, doutor Jorge Stefani, que falam pelo Degranel Transportes e Comércio Limitada. Eminente desembargador relator. Eu conheço dos recursos, no mérito nego provimento ao recurso do reclamante, dou provimento parcial ao recurso da reclamada para determinar que, na apuração das horas extras, sejam consideradas aquelas excedentes da 8ª diária ou da 44ª semanal, de forma não cumulativa. Mantém o valor da condenação, que é ainda compatível. Como o recurso tem muitas matérias, com a palavra o ilustre procurador da reclamada.
Excelentíssimo senhor desembargador presidente, eméritos julgadores dessa egrégia turma, senhor representante do Ministério Público, senhora secretária, colegas, eu poderia guardar, Vossa Excelência, eventual primeiro voto divergente? Perfeitamente. O revisor, o desembargador Sebastião Geraldo? Presidente, meu voto é convergente. O meu também, eu sou o terceiro votante, é convergente, então proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia, doutor. Próximo. Bom, nós temos até mais advogados inscritos para a pauta física, mas não estão presentes. Então, vamos aproveitar a presença dos advogados que falarão no PJE, iniciando pela sessão do doutor Jales, às 9h33. Já abre, já, né? Sim, consigo. Para os advogados que já estão presentes. Que beleza. Tem a sessão do senhor, mas o doutor Alex Santana não está aqui. Ah, também não tem problema, não. 9h33. 9h33, sessão do doutor Jales. Para mim, que o negócio não chegou aqui. Vamos ver. Pauta. 9h33. Ó, tem um punhado. Doutor Jales, hoje tem toda a nossa pauta, mas só tem 2 advogados presentes por enquanto. 8 sustentações orais. Pois é. Doutor Jales hoje está fazendo um É sucesso. Bom, mas vamos apregoar o processo número 14 da pauta do doutor Jales, que tem como advogado inscrito o doutor Alvair José Pedro, que fala pelo recorrente. Doutor Jales. 14 da pauta, o processo 10.752.47/2015. José Maria Tavares é o recorrente e Marco de Assis dos Reis é o recorrido. Matéria relação de emprego. E a minha proposta de voto é conhecer do presente recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. O ilustre advogado fala pelo reclamante ou pelo reclamado? Pelo reclamado, excelência. Pelo reclamado? Reclamado, recorrente. O José Maria Tavares. Pelo José Maria. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor relator, demais componentes dessa turma julgadora, ilustre representante do Ministério Público. Fizemos chegar às mãos de Vossa Excelência, na data de ontem, um pequeno memorial, onde foram anotados e discutidos determinados aspectos desse processo. Na oportunidade, reiteramos tais argumentos no sentido de que a respeitável decisão recorrida seja reformada, em primeiro eito, quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego. O reclamante postulou a reclamação, aduzindo que trabalhou por período de cerca de 3 anos para o reclamado em suas propriedades rurais, na região de Nova Serrana, na competência da Vara de Bom Despacho. O reclamado negou o trabalho contínuo à modalidade de vínculo de emprego, como só ia acontecer em tais circunstâncias, alegando que no período ele faltava ao trabalho e trabalhava para terceiro. E o depoimento da testemunha Raimundo Soares Lacerda confirma tal argumento da defesa, que disse o seguinte: que o reclamante prestou serviço ao reclamado, construindo e fazendo o acero de cercas, roçando pasto, ajudando na construção de silo, e que o reclamante sempre trabalhava. Que tinha semanas que o reclamante trabalhava a semana inteira, e tinha semana que faltava. Que o reclamante também não trabalhava quando estava chovendo. Que quando o reclamante estava lá e não tinha outras coisas para trabalhar, ia direto, de segunda a sábado. Que quando o reclamante precisava fazer as coisas dele, tirava o dia por conta. Que durante o período em que prestou serviços, volta em volta, o reclamante saía para prestar serviços para terceiros, retirando madeira. Que isto ocorria cerca de 1 ou 2 vezes por mês, sendo que o reclamante permanecia realizando tal atividade de 1 a 2 dias, retornando ao serviço da fazenda. O
testemunho demonstra que se o reclamante faltava regularmente de 1 a 2 dias por semana, de 1 a 2 vezes por mês, haviam para trabalhar para terceiro e cuidar de seus interesses particulares. Está ausente, portanto, o elemento indispensável da subordinação, o vínculo, o comprometimento com o serviço para ser considerado empregado. Então, o primeiro ponto do recurso. Se ultrapassada esta premissa maior, quanto aos direitos deferidos, também existem certas limitações. A prova dos autos ela tem mão dupla, há que ser sopesada e examinada para as duas partes. Se comprovou que o reclamante faltou ao serviço reiteradamente durante o mês e o ano, as férias dele não podem ser calculadas na integralidade. O artigo 130 estipula aquela escala de faltas. Então, as suas férias deverão sofrer poda sensível redução para ser no máximo de 12 dias por ano. Outro ponto que deve ser analisado, data máxima vênia, é o salário. Atividade rural, nós bem conhecemos, sou do campo, tenho propriedade rural, sei o quanto é difícil manter um empregado rural, cumprir a lei sabiamente com a fiscalização do Ministério do Trabalho, que faz lá sistematicamente, com o seu escritório de Divinópolis. Acho, data máxima venda, que aplicaria ao caso o 460 CLT, que deve ser arbitrado um salário da categoria e não R$ 2.100 mensal para calcular a verba rescisória, onera muito o empregador rural. Então, pede-se que seja reduzido para o salário da FETAING, ou no máximo o que o reclamante disse, que recebia em torno de R$ 1.680 por mês. Também as horas extras devem ser suprimidas em razão das faltas reiteradas e comprovadas ao serviço. Se ele faltava em torno de 4 dias por mês, não há que se falar em 4 horas extras mensais ou semanais, como foi deferido pela decisão recorrida. Também o saldo de salário, ele disse no depoimento que recebia por semana, que era um fato. Se ele foi dispensado na segunda-feira, recebeu no sábado, não existe salário de 10 dias. São esses, excelência, os pontos que, com toda a vênia e modéstia do memorial e dessas manifestações, espero reclamar que sejam acolhidos os fundamentos do recorrente para que seja reformada a decisão de origem. Muito obrigado. Pois não. Eu estou, inclusive, examinando as razões de recurso ordinário aqui, porque o ilustre advogado tocou em 2 pontos que não foram examinados no meu recurso. Mas, abrindo aqui o recurso ordinário, eu verifiquei que também esses pontos não constam aqui do recurso. Ele impugna aqui a relação de emprego, o horário, as horas extras, mas não menciona o salário. O recurso foi assinado pela doutora Rosemary Soares, OAB 80.286. Então, doutor, essa matéria não consta do recurso ordinário, essa matéria do salário. Em relação à relação de emprego, aquela situação que acontece muito nas propriedades rurais, o empregado vai trabalhando à medida da necessidade do proprietário do terreno, vai trabalhando e vai ficando lá. Nesse caso aqui, uma testemunha falou que ele trabalhava sempre, só não trabalhava nos dias de chuva. A outra testemunha falou que ele, às vezes, saía para trabalhar para terceiros, 1 ou 2 vezes por dia. Então, ficou essa dúvida. Eu entendi aqui, pelo conjunto da prova e também avaliando o que foi decidido pelo meritíssimo juiz Acor, que conhece mais a situação de fato, teve contato com as testemunhas, que aqui havia realmente uma relação de emprego, porque ele ficou muito tempo trabalhando e praticamente de maneira contínua. Não é fora de propósito que faltasse uma vez ou outra, quando havia chuva, ou mesmo para fazer algum serviço, mas perdurando essa situação durante 3 anos, ele não tem como negar
essa relação de emprego. Então, por essas razões, eu estou mantendo a minha proposta de voto, transcrever aqui o depoimento das duas testemunhas, estou mantendo minha proposta de voto e colho o voto do segundo votante, o ilustre, o meritíssimo juiz convocado, doutor Antônio Gomes de Vasconcelos. De acordo com o relator, senhor presidente. De acordo com o relator. Terceiro votante, desembargador Lucas. Eu também acompanho o voto, relator. É uma matéria que dá dúvida, mas não tem como resolver de outra maneira, dado o tempo decorrido. Se o senhor me permite, como ressalvado no voto e também constou no memorial apresentado pelo doutor, o depoimento da principal testemunha ouvida lá, ele usa uma expressão muito sintomática, que fala que o reclamante trabalhava sempre, né? Trabalhava sempre, já dá a ideia clara de uma... da continuidade, da perenidade daquele contrato, a subordinação. Então, achei que a matéria foi bem resolvida em primeira instância e estou acompanhando o voto do relator. Eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Bom dia, doutor. Próximo. Nesta mesma sessão, temos o processo 27 da pauta, cujo advogado inscrito e presente, o doutor Léocio Leonardo. O processo é o 11.185/94/2015. (11.185/94), 27 da pauta, Lucimara Félix Custódio, Biocor Hospital de Doenças Vasculares. A minha proposta de voto, o voto é longo, bastante longo. A minha proposta de voto é conhecer de ambos os recursos ordinários e no mérito, dar provimento parcial ao apelo da reclamada para 1. Determinar que na apuração das horas dessas, deferidas a título de minutos residuais, deverá ser considerado o intervalo de 1 hora. 2. Excluir da condenação a integração do adicional noturno nas horas extras. E 3. Excluir as diferenças do adicional de... 2. Excluir... É o 3 mesmo. Excluir as diferenças do adicional de produtividade. E 4. Reduzir o valor da indenização por danos morais para R$3.000. E dar provimento parcial ao apelo da reclamante para determinar que a integração do adicional de produtividade ou salários com os mesmos reflexos especificados na fundamentação acima. Mantido o valor optado da condenação, porque ainda é compatível. Essa é a minha proposta de voto. Tem a palavra o ilustre procurador. Excelentíssimo senhor presidente dessa egrégia turma, eminentes magistrados que a compõem, ilustre representante do Ministério Público. Egrégia turma, são dezenas de temas. Nós nos permitiríamos realçar da tribuna, ou enfocar da tribuna, apenas um que é o concernente ao esse suposto dano moral, data máxima vênia, da proposta de voto do eminente relator. Mas o que justificou, sob a ótica do meritíssimo juiz sentenciante, essa condenação, é que teria havido uma dispensa discriminatória ao argumento, ao fundamento de que a reclamante participou de um movimento grevista no dia 25 de julho de 2013 e que a sequência, aspas, dias após, esse o fundamento da sentença, a dispensa dias após a essa paralisação do dia 25 de julho teria tido propósito discriminatório. Bom, a verdade é que não foram dias após, mas mais de um mês após. E não foi em função desta paralisação que nem de perto, com todas as vênias que o eminente juiz sentenciante mereça, nem de perto poderia ser comparado a um movimento grevista autêntico. Uma meia dúzia de gato pingado se reuniu
e, no ato de rebeldia, fez uma paralisação. A reclamante tinha chegado, já tinha batido o seu ponto, e um pequeno grupo de empregados resolveram fazer ali uma manifestação, manifestar uma insatisfação qualquer. Não houve nenhum apoio de entidade sindical, não houve comunicação prévia, não se garantiu um número mínimo de empregados, porque é uma atividade essencial. Nós estamos falando do Hospital Biocor. A reclamante trabalhava no CTI, em regime de 12/36. Quer dizer, o hospital está contando com aquela técnica de enfermagem escalada para aquele dia. Bate um ponto e some. Num dia que o hospital, a prova está nos autos, num dia em que o hospital estava com a sua capacidade quase que plena, 90% dos leitos ocupados. A reclamante resolve participar desse movimento que a sentença intitulou como sendo grevista. Não há proximidade aí de fatos, a diferença de mais de um mês, ou em torno de um mês, e o motivo foi de ordem administrativa mesmo. A reclamante já tinha sido advertida por uma vez, antes desta paralisação do dia 25 de julho, de que não compareceu ao plantão para o qual estava escalada. Depois veio ao se ausentar nesse dia 25 de julho, bateu o ponto e se afastou, deixando o CTI ali desprovido de atendimento. E aí é que vem. Após esse movimento do dia 25 de julho, por volta de 28 de agosto, 25 de agosto, ela voltou a fazer a mesma coisa, deixar o CTI na mão, se afastou. Esta é a razão da dispensa, e não que tivesse participado desse dito movimento grevista. De modo que o que se esperaria é que Vossas Excelências não reconhecessem esse suposto dano moral e excluíssem da condenação toda a indenização. É o que se espera, senhor presidente? Pois não. O ponto sustentado pelo ilustre advogado da tribuna até coincide com o meu entendimento pessoal, que eu ressalvei, está no parágrafo logo abaixo. Esse excluía a indenização por danos morais porque não considerou provado o alegado assédio moral, nem a despedida discriminatória, especialmente no caso de trabalhadores em hospital, onde a principal preocupação deve ser o cuidado com os pacientes, que não pode ser descuidado sob qualquer pretexto. Mas o relator ficou vencido e prevaleceu o entendimento da douta maioria abaixo transcrito. Esse, normalmente, é o entendimento da egrégia turma. Então, a situação de eu estou transcrevendo aqui o depoimento da testemunha, das duas testemunhas, três testemunhas. O que foi decidido na sentença, que fixou esse valor em 10 mil. Como não existia possibilidade de greve legal, não era um movimento grevista, foi um movimento parcial dos empregados, eu, então, considerando o que normalmente prevalece nessa egrégia turma, diminuí a indenização por danos morais de 10 mil para 3 mil reais, mas ressalvei aqui que eu fico vencido porque excluí integralmente. Essa matéria sustentada da tribuna, colho o voto do segundo votante, doutor Antônio Gomes. Presidente, fiquei convencido de que, analisando aqui os depoimentos das três testemunhas, todas as três mencionaram o tratamento que o doutor Mário dispensava a todos os funcionários, e há uma testemunha, duas delas, que se referem diretamente ao tratamento desse doutor Mário em relação à reclamante. Já presenciou o Mário humilhando a reclamante, pegou a reclamante pelo braço, perguntando se ela não tinha visto o papel que estava na mão, no chão, chamando-a de porca, etc. E também perguntando se a reclamante não estava vendo se os monitores estavam sujos, ordenando-a a limpá-los.
e ele tirava fotos das funcionárias com o objetivo de constranger, de humilhar essas pessoas. Todas as testemunhas mencionaram isso. Então, isso me impressionou do ponto de vista moral, e eu entendi isto, fiquei convencido de votar no sentido de manter a condenação do dano moral. E, ainda que não seja uma greve, já no outro aspecto, houve uma paralisação, portanto, um movimento coletivo. Deve ter algum problema lá, precisava parar e conversar, ao invés de mandar dispensar as pessoas, porque, sobretudo, por se tratando do hospital, deixar um conjunto de funcionários insatisfeitos, infelizes, eu acho que põe em risco aí o interesse público e até mesmo a saúde pública daqueles que estão lá no hospital. Ela tinha muitos anos de trabalho lá, e é muita coincidência que dias depois de encerrado a paralisação, na minha modesta visão aqui, ela tenha sido dispensada, juntamente com outros, e as testemunhas todas, pelo menos as que mencionaram sobre esse fato, tiveram a impressão de que essa dispensa dos participantes desse movimento foi realmente uma retaliação. Por isso, senhor presidente, minha convicção nesse caso é de votar nesse sentido. Vossa Excelência, então, manteria o valor da indenização de ficaria R$10 mil. vencido, caso... Pois não. Ficaria vencido aí. Apresentada a divergência, escolho o voto. Terceiro votante, desembargador Lucas. Senhor presidente, eu peço vênia. Realmente a divergência foi apresentada com muita substância, com muito fundamento. Eu peço vênia para acompanhar o voto do relator, tendo em vista isso também, eu tentei dosar no valor da indenização a força aí dos depoimentos que foram trazidos para comprovar essas ofensas, então, que me deixaram um pouco dúvida. Então, eu achei razoável a proposta feita no voto do relator, o qual acompanho. Vossa Excelência, então, acompanha o do relator. Então, o doutor Antônio vai ficar vencido em parte, porque o doutor Antônio mantinha os R$10 mil. Pois não. Se essa for a jurisprudência, eu acompanho também, senhor presidente. Sabe o que eu pensei, doutor André? Aqui tem duas coisas. Tem uma falta da reclamante e tem essa falta. Então, só pesei os dois para manter... Não, eu vou acompanhar. Vossa Excelência retira de vez. Então, eu proclamo que, a unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, doutor. Próximo. Ainda nessa mesma sessão, nós vamos ao processo número 1, que é o 10.006-29/2016, que tem como advogado inscrito o doutor Flávio Adriano de Moraes Rodrigues, que fala pelo recorrente Farley da Rocha. É um processo 10.006-29/2006, Farley da Rocha, via BH Coletivo Limitada. É uma ação processada pelo rito sumaríssimo, sou o relator, e minha proposta de voto é conhecer do recurso ordinário do reclamante, cumpridos os requisitos de admissibilidade, no mérito negar-lhe provimento, adotando as razões decididas da respeitável sentença recorrida, confirmada por seus próprios fundamentos, termo no inciso 4, parágrafo 1º, artigo 895 CLT. O ilustre procurador fala pela reclamada e pelo reclamante? Pelo reclamante. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Primeiramente, bom dia aos desembargadores aqui presentes e a todos os membros, né, que assistem esse julgamento. Esse processo oriundo de Belo Horizonte, né, a sentença recorrida, ela julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrente, né. O primeiro tópico a esclarecer com relação ao recurso em face à equiparação salarial, ao pedido de complementação, né, das verbas salariais, ou seja, porque o reclamante ele foi contratado como auxiliar de mecânico e, conforme declaração pelo próprio juiz de primeiro grau, ele, desde o início da sua contratação, laborou como mecânico, né? A sentença, ela embasou na seguinte argumentação, que a testemunha da ré declarou que Modesto trabalhava para a reclamada desde 1996 e que o Darcy era mecânico da empresa Boa Vista, que foi adquirido para a reclamada. Então, nos termos do artigo 10 e 448 da CLT, alegou que a mudança na propriedade ou estrutura jurídica da empresa não afeta os contratos de trabalho.
Ocorre que a recorrida, em sua peça de defesa, em momento sequer não juntou qualquer documento que comprovasse que Modesto trabalhava na empresa desde 1996. Também não juntou qualquer documento que comprove qualquer mudança na estrutura da empresa, seja por transformação, incorporação, fusão ou cisão. Nesse aspecto, salienta-se que o recorrente contratado como auxiliar de mecânico obteve o reconhecimento do juiz na função de mecânico desde o início do pacto laborativo. Ou seja, se o juiz de primeiro grau reconheceu que o reclamante foi contratado como auxiliar de mecânico e laborou na função de mecânica, faz jus ao reconhecimento e à complementação dessas verbas salariais descritas. Ao passo que os mecânicos recebem o salário, né, como paradigma dos motoristas dos coletivos, ou seja, juntado nos autos através de uma convenção coletiva de trabalho, né? Outro tópico que merece destaque com relação ao recurso foi um pedido subsidiário na peça de ingresso com relação à dupla função laborada. Ou seja, reiterando, o reclamante foi contratado como auxiliar de mecânico e teve o seu reconhecimento pelo juiz como mecânico da empresa, né? O juiz, em sua decisão, ele alegou que as alegações do obreiro sempre exerceu as mesmas atividades desde o início, e que não houve qualquer menção à prova produzida. Ora, a própria testemunha da reclamante, que laborou junto com o reclamante na função de controlador de manutenção, em seu depoimento, informou que o cargo do reclamante era auxiliar de mecânico e que o reclamante também ajudava os modelos, no caso, Darcy e Modesto, né? Outro aspecto que vale salientar é que, na peça de defesa, a própria recorrida confessou que o autor exercia as atividades de mecânico 1, né? E também a testemunha dela na audiência de instrução e julgamento correspondente confessou que essa testemunha, no caso, a função dela era encarregado de manutenção, confessou que o reclamante trabalhava como auxiliar de mecânico. Ou seja, a recorrida confessou na peça de ingresso, em seus 3 parágrafos, que o reclamante era auxiliar de mecânico. O juiz de primeiro grau reconheceu que o recorrente laborava como mecânico. A testemunha da recorrida confirmou os fatos articulados na peça de defesa, indicando que o recorrente auxiliava também os mecânicos, né? Então, dentro desse contexto, o que pede e espera o recorrente é um provimento, né, aos fatos narrados aí no recurso ordinário, né, para que a sentença seja reformada no que tange a complementação dos valores da equiparação salarial ou, sucessivamente, que seja deferido um adicional de dupla função, né, face aos pedidos acumulados durante o pacto laborativo. Obrigado. Não. Eu aqui estou me baseando exatamente na respeitável sentença e na avaliação da prova oral pelo meritíssimo juiz Acó. Consta da sentença, pelo conjunto probatório, reconhece que o reclamante paradigma realizavam as mesmas funções. No entanto, a prova oral deixa claro que os modelos têm diferença de mais de 2 anos de tempo de serviço e na função em relação ao autor. A testemunha do reclamante, admitida em dezembro de 2012, declarou que o modelo Modesto já trabalhava na empresa quando de sua admissão, ou seja, ele entrou antes de 2012, que o paradigma Darcy já era empregado da empresa Boa Vista, que foi adquirido pela reclamada. A testemunha da ré declarou que Modesto trabalhava para a reclamada desde 1996, que Darcy era mecânico da empresa Boa Vista, que foi adquirido pela reclamada. Então, eu não vejo como prover o recurso pela equiparação salarial, quando ficou provado, muito bem delimitado aqui na prova testemunhal, que ambos os paradigmas tinham muito mais tempo de serviço que o reclamante, muito mais de 2 anos. E também a alegação
de que teria havido dupla função, eu não posso também acolher, porque, na verdade, ele era mecânico, trabalhava como mecânico. Não havia dupla função nesse sentido em relação às outras tarefas que ele realizava. Então, por essas razões, estou propondo manter o meu voto como foi proferido, mantendo a respeitável sentença, e colho o voto do meritíssimo juiz Antônio Gomes. Eu também entendo a alteração da propriedade da empresa na estrutura absorve os contrastes na situação em que estava anteriormente. Então, nesse sentido, eu acompanho Vossa Excelência no que toca a reconhecer que havia um tempo superior a 2 anos entre o paradigma e os equiparandos. O desembargador Lucas? De acordo. Então, eu proclamo que a unanimidade prevalecer o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Ok, obrigado. Bom dia, doutor. Próximo. Processo seguinte é o número 9 dessa pauta, que tem como advogado inscrito o doutor Aloysio Pelúcio Almeida Vieira de Melo. O processo número 9 é o 10.576/90/2015. Doutor Aloysio fala pela recorrente Jaqueline Elizabeth dos Santos Timóteo. Isso. Recorrente é Jaqueline Elizabeth dos Santos Timóteo, Caixa Econômica Federal. A minha proposta de voto é conhecer de ambos os recursos ordinários e no mérito do provimento parcial ao apelo da reclamante para fixar o termo inicial da prescrição do direito às horas extras em 10/2/2005, registro aqui que eu fico vencido em parte, que esse é o entendimento da dota maioria. Ao apelo da reclamada para excluir da condenação todas as diferenças salariais decorrentes de promoções por merecimento e os respectivos reflexos. Manter o valor arbitrado da condenação porque ainda compatível. O ilustre advogado fala pela reclamante. Tem a palavra, doutor. Senhor presidente, obrigado. Antes de mais nada, senhor presidente, eu gostaria de requerer um prazo para a juntada do subestabelecimento, por gentileza. 10 dias, doutor. Ok, obrigado. Prazo de 10 dias para a juntada do subestabelecimento. Essa matéria aqui já é de conhecimento da turma, matéria de direito, razão pela qual a reclamante apenas reitera suas razões de recurso para que seja o mesmo provido e desprovido o recurso da reclamada. Muito obrigado. A matéria, de fato, como o ilustre advogado sustenta, é a matéria conhecida. Em relação à prescrição, eu estou ressalvando meu entendimento, que eu entendo que depois da Constituição de 5 de outubro de 88 não pode mais haver essa suspensão do curso da prescrição, porque o prazo do inciso 29 é de decadência do direito de ação ou de prescrição e não tem ressalva, mas é um entendimento que não é predominante. Então, por essas razões, o outro tema é as diferenças salariais, promoção por merecimento, foi objeto até daquele nosso julgamento de o incidente de uniformização de jurisprudência, de forma que eu proponho manter o voto como foi proferido, colho o voto do meritíssimo juiz Antônio Gomes. De acordo. Também de acordo. Então, eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado, e o resultado fica proclamado. Bom dia, doutor. Perfeitamente. Professor Sebastião, Vossa Excelência vai ser fotografado, então. Tem entrevista ontem, Speed. Prepare-se. Tampa a camisa. Próximo. Bom, vamos agora ao processo número 6 desta mesma pauta, que tem como advogados inscritos tanto o doutor Alex Santana de Novaes quanto o doutor Bruno Camilo dos Santos. O processo número 6 é o 10.382/21/2015, e o recorrente é Magno Fernandes Vieira, com recorrido expresso M2000 Limitada. O recorrente é Magno Fernandes Vieira, recorrido expresso 2000 Limitada. A minha proposta de voto é conhecer do presente recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. O recorrente é o reclamante. O ilustre advogado que fala pela reclamada, doutor Alex, fala pelo reclamante. Pelo reclamante. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Ilustre embargador presidente, nobres membros da turma, ilustre relator, com todo respeito ao voto do ilustre relator, gostaríamos aqui de fazer algumas considerações. E considerações até porque, excelência, o caso, ele, ao mesmo tempo, é simples e traz uma certa complexidade. Simples por quê? Súmula 331,
Subordinação estrutural, a empresa é uma transportadora que trabalha com logística e quarteirizou o seu serviço. E o preposto confessa, e confessa veementemente. E esses casos, Excelência, contra a empresa M2000, foram julgados em outras turmas, como, por exemplo, na 10ª turma, teve a relatora a doutora Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo, expressa M2000 contra Eduardo Santos, processo 256-2015 da 15ª Vara, e teve outro desfecho. E por quê, Excelência? Exatamente porque o preposto confessa. E aqui, sem querer cansá-los, sei que fizeram bem essa análise, mas gostaria de lembrar alguns pontos do depoimento do preposto. Disse ele que o reclamante era agregado e que, caso o agregado tivesse interesse em comprar o uniforme, ele o fazia. Caso negativo, ele poderia usar sua própria roupa. Que o reclamante teve interesse em comprar, ou seja, o reclamante usava, inclusive, uniforme, Excelência. Que a reclamada tem motoristas empregados, mas tais motoristas têm cartão de ponto, uniforme obrigatório e recebe o piso da categoria. Essa é a diferenciação que o preposto faz dos motoristas empregados e dos agregados. Mais, Excelências, o preposto confessa que eles tinham a mesma chefia. Disse o preposto, que os motoristas empregados e agregados tinham a mesma chefia, mas o reclamante era contratado, não estando subordinado a tal chefia. Quem tem chefe não é subordinado à chefia, com todo respeito. É tergiversar demais. Se não fosse só isso, Excelências, além de decisões de outra turma, e além da subordinação estrutural estar escancarada nos autos, uma vez que, repito, é uma empresa de coleta e entrega, e o reclamante fazia coleta e entrega quarteirizado, a testemunha do reclamante diz, com todas as letras. Bem, lembramos que o depoimento anterior foi o depoimento do preposto. Eu vou ler partes apenas de um dos depoimentos das testemunhas do reclamante, que traduzem o resto. Que as entregas eram feitas por rota, que a rota do depoente era o bairro Castelo, que caso no dia seguinte não tivesse alguma entrega ou coleta no bairro Castelo, o depoente fazia outro bairro, que não havia fiscalização da jornada do depoente, que a empresa às vezes ligava para saber das coletas e entregas, que o depoente também ligava para a empresa caso houvesse algum problema. Nesse ponto, a ilustre juíza reinquiriu o reclamante para saber se ele usava o Nextel da empresa. Ou seja, o reclamante, mesmo externamente, tinha o telefone da empresa para entrar em contato. Que nesse dia a rota era passada para outro motorista, podendo ser outro agregado ou motorista da casa. Que quando chegava na empresa já sabia todos os procedimentos a tomar, ou seja, pegar a rota, cumprir a rota e voltar na empresa, ou para entregar coleta, ou com alguma mercadoria não entregue. Que tudo que o depoente falou se aplica ao reclamante, que o motorista empregado tinha cartão de ponto e recebia piso da categoria, que havia uma chefia a qual passava o serviço para o depoente, que essa chefia era quem passava a rota para todos os motoristas agregados, que o depoente alega que a chefia aplicava balões e advertências, o depoente também agregado, e que isso se aplicava ao reclamante. Ou seja, Excelência, ele tinha uniforme, ele tinha jornada, ele iniciava e terminava sua jornada na empresa, ele tratava dos clientes da empresa, ele tinha uma chefia que aplicava balões e advertências. Com todo respeito, ele não pode ser considerado autônomo. Ele é empregado. E como empregado, e como já decidido, inclusive em outras turmas, e até em situações semelhantes, não digo idênticas, até por essa turma, nós entendemos que deve ser declarada a relação de emprego e determinado o retorno dos autos à instância de origem para julgamento do restante dos pedidos. É o que espera, Excelência, rogando vênia, inclusive, para um ponto, para nós crucial, uma vez que fizemos uma pergunta em juízo, a ilustre juíza de primeiro grau indeferiu, pedimos a ela que mostrasse ao depoente um documento. Se esse documento era repassado nas reuniões, o documento trata de uso de uniforme, horário de chegada e saída, trata de normas, como tratar cliente, de como não tratar, de como fazer recebimento, de como coletar frete, de como coletar tudo isso. E era um documento que o reclamante juntou, que recebeu em reuniões. Ou seja, toda a subordinação está presente, como a pessoalidade, a onerosidade e a não eventualidade. O reclamante prestava serviço todos os dias, durante vários anos. Por isso, Excelência, insistimos nós na declaração da relação de emprego. É o que espera. Então,
um outro advogado. Sim, doutor Bruno Camilo dos Santos também está O inscrito. ilustre advogado inscrito pela reclamada aguardaria o primeiro voto divergente? Então, havendo voto divergente, eu concedo a palavra a Vossa Senhoria. O caso desse, aqui nós já julgamos outras vezes esse mesmo tipo de situação. Aqui a empresa tem duas formas de admissão. Uma é motorista empregado. Esse é empregado, carteira anotada, tem cartão de ponto, obedece ordem, etc, etc. O outro são os motoristas contratados. A diferença aqui, que não foi mencionada da tribuna, é exatamente isso. Ele era proprietário do seu próprio veículo, suportava as despesas, corria os riscos do negócio. Ou seja, o trabalhador que tem um veículo de transporte de carga e desenvolve sua atividade é considerado pela legislação especial como um pequeno empresário. E esse pequeno empresário não pode ser considerado empregado exatamente porque ele, além de deter o bem de capital que o diferencia do empregado que presta serviço, apenas serviços pessoais, a diferença é exatamente essa. A empresa não interessa a pessoa do empregado que dirige o veículo. Quando ela contrata um veículo para fazer frete, ela contrata o interesse no veículo e não na pessoa, diferente do empregado. Os empregados que ela contrata como empregados, esse tem a subordinação, etc, etc. Então, por essas razões que eu tenho aqui, transcrevo o depoimento das testemunhas e entendo que não é caso de dar provimento, como nós temos decidido aqui normalmente, não é caso de dar provimento, porque ele era proprietário do veículo e, portanto, era um trabalhador autônomo, inclusive o meritíssimo juiz descreve a legislação que atualmente dá suporte a isso. Assim fica caracterizada a prestação de serviço do transporte autônomo, na forma do artigo 1º da Lei 7.290/84, e do autor como transportador autônomo de cargas agregado, TAC agregado, expressamente mencionado no parágrafo 1º, artigo 4º da Lei 11.442 de 2007. A alegação da defesa que o autor é transportador autônomo na forma dessa lei é fato provado pelos documentos anexados ao processo e detalhado na prova testemunhal, razão pela qual o conjunto da prova não indica a existência da relação de emprego. Por essas razões, eu estou propondo manter o meu voto como foi proferido, colho o voto do eminente juiz, doutor Antônio Gomes. Senhor presidente, os fatos que levaram à sua conversão também me chamaram muita atenção, mas considerando que a empresa é uma empresa de transporte, e eu estou entendendo que, nesse caso, a atividade desse transportador, do autor, ela estava inerente à atividade principal da transportadora reclamada. E, apesar desses elementos que indicam autonomia, o fato dessa chefia, há uma testemunha aqui que diz que ele aplicava advertências e sanções disciplinares, inclusive nos empregados agregados. E ele que estabelecia a rota, ele que organizava o trabalho, distribuía as mercadorias a serem entregues por cada motorista. Então, eu compreendi, na minha modesta compreensão, de que a diferença entre o agregado e o empregado estava na propriedade do veículo e na possibilidade de ele, ao se ausentar, outro motorista da empresa, não qualquer outro, mas era distribuída, a tarefa dele era passada a outro motorista, e ele não recebia as chamadas diárias. E aí eu fiquei pensando na questão, nós também decidimos assim, o caso do entregador que tem a motocicleta, outro caso que o trabalhador é proprietário do carro e aluga o carro para a tomadora, mas nem por isso descaracteriza o vínculo empregatício. Me pareceu que nesta situação, por esses elementos de subordinação que me convenceram, que nesse caso também haveria uma semelhança entre essas outras situações que acabei de mencionar. Por isso, senhor presidente, respeitosamente, eu ficaria vencido nesse caso aqui. Eu só explicar para Vossa Excelência o restante do meu entendimento, porque eu entendo o seguinte: quando a empresa contrata frete com motorista, existe aquela subordinação normal do contrato de frete, porque todo contrato subordina à vontade das partes.
Não, agora, essa subordinação de cumprir horário, cumprir meta, cumprir isso aqui, são a subordinação existente no contrato de frete e não no contrato de trabalho. Eu faço essa diferenciação. Por isso é que eu estou explicando a Vossa Excelência. Então, chamou atenção as advertências, as sanções. Né? Esse ponto foi marcante para mim, senhor presidente. Mas também, aí é só o meu entendimento. O meu entendimento é o seguinte, como existe um contrato, dentro desse contrato as partes podem avançar determinadas condições. Então, esse é o meu entendimento. Mas, havendo divergência, eu concedo a palavra ao ilustre procurador da reclamada. Bom dia a todos, bom dia, presidente, todos os membros da bancada, os que assistam ao julgamento. Com relação a esse ponto que foi levantado pelo ilustre magistrado, com relação à advertência, teve uma outra testemunha também do próprio reclamante, que ela fala que a juíza até cita na sua sentença, que não haveria essa aplicação de advertência, apenas ele deixaria de receber o valor combinado com relação ao frete naquele dia que ele deixasse. Então, assim, a própria magistrada, na sua sentença, ela demonstra que há até uma forma de divergência com os relatos das testemunhas. Então, o meu ponto a ser falado neste momento, o ponto que foi divergente pelo ilustre magistrado, que é o ponto da divergência, é que seja levado em conta também o depoimento dessa outra testemunha do reclamante, que demonstra que não havia aplicação de divergência e, sim, o reclamante deixava de receber os valores acertados com relação ao frete, às encomendas. Bueno, o ilustre doutor Antônio, depois da sustentação, você quer acrescentar alguma coisa? Se a outra testemunha disse isso, o testemunho aqui do Alisson Ronielli de Lima, ele é muito contundente, sabe, senhor presidente, na minha visão aqui, que a chefia, que o motorista, que havia uma chefia que passava o serviço para o depoente e que essa chefia era quem passava a rota de todos os motoristas agregados. E que a chefia, inclusive, aplicava balões e advertências, embora não fosse por escrito, naturalmente. Então, para mim, na minha convicção, eu acho que esse depoimento é enfático e eu ficaria, então, vencido, respeitosamente. Perfeitamente. Estabelecida a divergência, colho o voto do desembargador Lucas. Senhor presidente, essa prova também produzida nesse processo me chamou muita atenção, e não especificamente o fato dessa alegação dessa aplicação dos balões e das advertências pela testemunha, que não foi, o depoimento não me convenceu sobre esse ponto. Mas eu vou pedir vênia para acompanhar a divergência também, que o que me mais chamou a atenção foi eu acho que ficou, todos os depoimentos prestados ali, a subordinação ficou mais que evidente, principalmente sendo uma empresa que trabalha exatamente com essa atividade desenvolvida pelo motorista, que é não só a entrega de mercadorias, mas ele fazia a coleta de mercadorias também. E a empresa, o objeto social é essa mesma atividade. Eu também, a prova produzida me levou a crer que havia uma subordinação ali que caracteriza a relação de emprego. Então, eu também pediria vênia, o brilhante voto lançado pelo senhor, em diversos outros processos de outras empresas com outras atividades. Eu acompanho esse entendimento da turma. Nesse caso, eu vou pedir vênia para acompanhar a divergência. Perfeitamente. Então, aqui vai ficar o seguinte, como é a matéria única, relação de emprego, eu vou ficar vencido, vou juntar o voto vencido, porque é o meu entendimento, e o ilustre juiz, doutor Antônio Gomes, vai ficar como relator. Seguramente, Vossa Excelência aqui vai reconhecer a relação de emprego e determinar o retorno dos autos para julgamento do restante do mérito, não é isso? É assim que a turma procede, né? É o normal, porque... Mesmo com o novo Código de Processo Civil, que fala assim, mas não está maduro, né? Nós estamos entendendo o seguinte, pelo menos esse é o meu entendimento, que uma vez, nós não podemos suprimir instância, porque a garantia do duplo grau de jurisdição é da Constituição. E mesmo que o Código de Processo tenha algum dispositivo nesse sentido, nós não podemos atropelar a Constituição, né? Que seria... Agora, eu queria só... Doutor Lucas, como vota também nesse ponto?
Também, da mesma Também, forma. né? Então, o resultado foi o seguinte: a turma, por maioria, deu provimento ao recurso para reconhecer a relação de emprego e determinar o retorno dos autos à meritíssima vara de origem para julgamento do restante do mérito, como entender de direito. Ponto. Ficou vencido o desembargador relator, que vai juntar voto vencido, que juntará voto vencido. E o doutor Antônio Gomes elabora o voto para reconhecer a relação de emprego, inclusive o voto fica à disposição dele, e o resultado fica proclamado. Bom dia, doutores. Bom dia, obrigado a todos. Próximo. Vamos agora à sessão de 9h30, porque o doutor Alex tem mais processos conosco. Então, vamos à sessão de 9h30, que tem como relator o doutor Sebastião Geraldo, ao processo número 3 da pauta. Processo número 3 é o 10.142.63/2015. Doutor Alex fala pelo recorrente. O eminente desembargador Sebastião Geraldo para anunciar a sua proposta de voto. Senhor presidente, eu estou propondo negar provimento. Conhecer e negar provimento. O ilustre procurador fala Pelo reclamante, excelência. pelo reclamante? Sim. O recurso Também é do reclamante? Recurso é do reclamante. O recurso é do reclamante. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Pelo senhor desembargador presidente, nobres membros da turma, excelências, esse caso também de trabalhador em empresa de transporte, mas empregado. E ele requereu, dentre os seus pedidos, o que gostaríamos de enfatizar, o pagamento da hora intervalar. E o juiz sentenciante entendeu que a jornada era externa. Mas gostaríamos de lembrar um ponto. O caminhão era controlado por autotrack. Autotrack é um sistema de controle extremamente efetivo, em que para ligar o caminhão é necessário digitar uma senha, para parar o caminhão é necessário digitar uma senha. Se o caminhão sair da rota, ele é travado porque é controlado via satélite. Ou seja, o autotrack controla, sim, os tempos de parada do caminhão. Por esse motivo, excelência, tendo em vista que os horários das paradas pode ser controlado via autotrack, entendemos nós que é devido à hora intervalar como extra, pois o reclamante não gozava. E reiterando no restante os demais pontos do recurso, é o que espera. O eminente desembargador relator. Senhor presidente, o próprio reclamante, no seu depoimento, mencionou que não precisava avisar a empresa quando começava a fazer o intervalo. Quando ele trabalhava internamente, gozava de uma hora de intervalo. Externamente, que gozava menos. Então, não havia esse controle. Esse é um, né? E o próprio, a testemunha Afonso Santos, mencionou que a empresa determinava o horário de 1 hora. Se não fazia, por opção. Não havia nenhuma fiscalização ou exigência que fizesse dessa forma. Por isso que eu entendi que a decisão está correta e estou propondo manter. Esse é o número quando da pauta? É o 3. 6 da pauta, né? 3. Antônio Leonardo Marcelo. Exatamente. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo com o voto do eminente relator pelos mesmos motivos. Colho o voto do terceiro votante, desembargador Antônio Gomes. Então, estou de acordo, senhor presidente. Então, a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Próximo. Nós vamos agora à sessão de 9h36, porque o doutor Alex Santana continua na tribuna para fazer a sustentação oral no processo número 2 daquela pauta, de 9h36. O processo número 2 é o 188-35-2014, da transportadora Roma Logística Limitada, que tem como recorrente Fabiano Rezende Silva. Um minutinho só que está abrindo aqui na tela. É o número 2, né? 2 é o processo 10088, transportadora Roma. O relator, o eminente juiz doutor Antônio Gomes, que vai anunciar a sua proposta de voto, por favor. Conheço do recurso da primeira reclamada, no mérito nego provimento. E também o recurso do reclamante para, no mérito, dar provimento parcial e deferir o pagamento de R$ 2,50 por dia em que houve extrapolação da jornada de trabalho do autor em mais de 2 horas.
mantendo o valor da condenação por compatível, senhor presidente. Esse é o provimento é parcial do recurso do reclamante. Tem a palavra o ilustre advogado. Senhor presidente, nobres membros da turma, excelências, gostaríamos aqui de enfatizar um cesseamento de defesa. Cesseamento de defesa por quê? A reclamada houve 3 testemunhas, cada uma na cidade, no interior de Goiás. Para provar nada, as testemunhas não sequer trabalharam com o reclamante, com o único intuito de protelar o processo. Enfim, prova nenhuma houve. No entanto, o reclamante, na audiência, pretendeu ouvir 2 testemunhas e houve um indeferimento por parte da ilustre magistrada. Entendeu a magistrada que deveria exclusivamente oficiar o banco para saber se existia pagamento de salários por fora ou não. Bem, esse ofício não saiu com o pedido de identificação dos depositantes. E isso impediu que a ilustre magistrada verificasse a existência do salário por fora, de acordo com o nosso modesto entendimento. Isso, para nós, porque o reclamante alegou que recebia comissão de 1% por fora e que eram depositados na sua conta, juntando todos os extratos contendo os depósitos. O reclamante juntou os extratos com a comissão. A reclamada negou e a juíza, a doutora magistrada, entendeu por oficiar para saber se existiam os depósitos. Olha, vieram com a inicial. Bem, e existia uma média de comissões de R$4.000, que estão provadas conforme extratos anexados pelo reclamante, que não identificam o depositante, excelências, diga-se, de passagem, o ofício era para isso, para tentar identificar quem é que fez o depósito. Poderia até ter identificado, mas não identificou. E as testemunhas eram para provar exatamente isso, que o salário por fora era pago pela reclamada. Por isso, insistimos nós no cesseamento de defesa e, esperando sua declaração, caso seja superado, que seja provido o recurso para determinar o pagamento do salário por fora, provado desde a inicial pelo reclamante. É o que espero, excelência. O eminente relator. Entendo que nenhum dos aspectos foram mencionados na sustentação são suficientes para anular a sentença. 2 razões. Em primeiro lugar, foram ouvidas 4 testemunhas e o objetivo era provar recebimento de comissões e os demais fatos que o eminente advogado mencionou da tribuna. O juiz indeferiu a audição das testemunhas e a expedição de novo ofício ao Banco do Brasil. O fundamento do juiz é de que os fatos a serem provados já estavam suficientemente esclarecidos pela prova oral produzida. E, no recurso, não houve menção a quais fatos deveriam ser provados. Apenas arguiu a nulidade da sentença por ter sido deferidas testemunhas. Entendo que seria fundamental para o provimento do recurso que o recorrente dissesse qual fato ainda restou para provar, porque a convicção do juiz é que os fatos já estavam provados. O segundo ponto é, o juiz considerou que o banco respondeu ao ofício e enviou o documento, o extrato, com todos os lançamentos na conta corrente do autor. Então, o juiz não entendeu necessária o reenvio de novo ao ofício, até ficou sem saber por quê, para que seria o complemento, em que o banco complementaria naquele ofício. Os depósitos, somando as informações provenientes do ofício vindo da agência do Banco do Brasil de Uberaba e os lançamentos dos extratos, constantes dos extratos, o juiz entendeu que era perfeitamente suficiente esses 2 elementos para os fins pretendidos pelo autor. Por isso, indeferiu também a expedição do ofício. Nesse sentido, entendo que é de ser rejeitada a arguição da nulidade, e eu paro por aqui as razões de voto. O voto é extenso, mas como foi sustentada a tribuna somente esse aspecto, se for necessário, se Vossa Excelência entender necessário, posso abordar as outras questões. Mas, por hora, seriam isso. O doutor Lucas é o segundo votante? Estou de acordo com o voto. Ressaltaria só que eu acho que, inclusive, essa prova é uma prova que pode ser produzida pela própria parte. O cliente quer provar quem que depositou,
fez depósito nas contas dele, ele tem acesso a isso, né? Então, eu estou de acordo com o voto. Terceiro votante, desembargador Sebastião. De acordo também. Então, a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Obrigado, excelência. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Foi não. Nessa mesma sessão, temos o processo 14 da pauta, que é o 11.308.56/2014. Neste processo, fará sustentação oral o doutor Miguel Henrique Valadares. É União Federal, pela Procuradoria Seccional de Uberaba e Usina Cerradão Limitada. Relator é o doutor Antônio Gomes, que, por favor, vai anunciar sua proposta de voto. Onze. 11.308.56. É o 14 da pauta, doutor Antônio. Está aqui na minha... É do condomínio de empregadores a multa. Abri aqui, doutor Sebastião. Está aberto aqui pelo sistema. O meu também já consegui abrir. Está aberto. Um minutinho só, doutor, por favor, que nós estamos tentando abrir aqui o arquivo. Falhou aqui e não... Então, boa conclusão. Conheço do recurso interposto pela União no mérito do provimento para reconhecer a validade do auto de infração 22.327.69, mantendo a multa administrativa imposta à Usina Cerradão Limitada e julgando improcedente a ação anulatória, absolvendo a ré do pagamento de honorários de sucumbência, invertendo-se o ônus de sucumbência para condenar a autora ao pagamento das custas fixadas em R$ 426,70, calculadas sobre R$ 21.335, valor dado à causa na inicial. Condenando a autora a pagar em favor da União os honorários advocatícios fixados em 20% no valor atualizado da causa. Esse é o voto, senhor presidente. O ilustre procurador fala pela reclamada. Isso. O senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssimo relator, egrégio turma. O caso dos autos, como já exposto na proposta de voto do eminente relator, diz respeito à ação anulatória de auto de infração, em que a hora recorrida foi autuada por deixar de efetuar o registro de supostos empregados, ao argumento de que os trabalhadores registrados pelo condomínio Adalberto Queiroz seriam, na verdade, fruto de uma terceirização ilícita de mão de obra. Esse foi o fundamento da autuação da fiscalização do trabalho. Data vênia da proposta de voto do eminente relator, existem aqui nos autos elementos sólidos e suficientes para afastar esta hipótese aí de terceirização ilícita de mão de obra, que não se caracteriza aqui na espécie. A relação entre o condomínio Alberto Queiroz e a hora recorrida, Usina Cerradão, é uma relação lícita e essencialmente comercial. A sentença, examinando a situação, parte do princípio de expor aqui, em primeiro lugar, a distinção entre os objetos sociais do condomínio e da usina Cerradão, expondo aqui que a usina Cerradão, como o próprio nome diz, é uma usina que tem por objeto aqui a fabricação, a produção de açúcar, de álcool e de energia. O condomínio Alberto Queiroz tem como objetivo a exploração de atividade agrícola em imóveis rurais adquiridos em condomínio e ou obtidos para exploração conjunta. A usina Cerradão, ela não é proprietária destes imóveis rurais
em que o condomínio exerce as suas atividades. As atividades desenvolvidas pelo condomínio Alberto Queiroz, elas envolvem a produção aqui de matéria-prima de produtos de várias naturezas. A usina Cerradão adquire do condomínio cana-de-açúcar, sem controvérsia. Mas o condomínio também produz amendoim, produz soja, produz milho e negocia esses produtos não só para a usina Cerradão, mas também para a usina Itagipe, a usina Frutal e outras usinas da região, como aqui foi comprovado pela prova testemunhal transcrita na sentença. A mesma prova testemunhal informa também que, em relação à própria cana-de-açúcar, o condomínio negociava mudas de cana-de-açúcar para outros fornecedores de cana-de-açúcar da região, citando o nome desses fornecedores: Louribal de Souza, Sebastião, Guidastre, Bruno Giude, ou seja, eles comercializavam as mudas para a usina Cerradão, usina Frutal, ou seja, outras usinas. A mesma prova testemunhal esclareceu que a soja e o milho eram comercializados em favor da Cargill e Brejeiro e o amendoim em favor da Coplana. Existem aqui diversas notas fiscais, comprovando aqui que o condomínio Alberto Queiroz comercializava produtos não só com a usina Cerradão, mas também como outras usinas. A sentença cita aqui que existem notas fiscais de compras para industrialização emitidas por usina Frutal, Cana, Açúcar e Álcool S.A., usina Itapajipe, Brejeiro, ou seja, outras empresas, outras usinas, comprando os produtos produzidos por este condomínio. E não é só. A prova testemunhal afasta a hipótese aqui de subordinação entre os trabalhadores do condomínio e da usina Cerradão. A testemunha declara que os funcionários do condomínio eram subordinados aos superiores hierárquicos do próprio condomínio, que possuía gestão financeira e administrativa própria, que eram remunerados pelo condomínio, que não há intervenção da usina Cerradão no condomínio. Ou seja, tem-se aqui uma situação nos autos em que há um condomínio rural que exerce de fato as suas atividades, produz diversos outros produtos que não a cana-de-açúcar, negocia para outras empresas da região. Há prova documental e testemunhal nesse sentido, farta, e mais, não há qualquer subordinação entre os trabalhadores do condomínio e a usina Cerradão. Não há. Então, aqui, data vênia, da proposta de voto do eminente relator, deve-se prestigiar o posicionamento adotado na instância de origem, que afastou a hipótese de terceirização ilícita com base em todos esses elementos e deu a nulidade do auto de infração o argumento de que a autuação não foi lavrada contra o real empregador, que é o condomínio rural. Ele era o empregador e deveria, sim, ser o destinatário das autuações, e não a usina Cerradão. Então, respeitosamente, pedindo vênia da proposta de voto do eminente relator, a recorrida ela pede que seja negado o provimento ao recurso ordinário da União, mantendo integralmente a sentença proferida na instância de origem, que julgou procedente a ação anulatória. Muito obrigado. Eminente relator. Senhor presidente, aqui requer que o voto seja um pouco mais analítico, eu peço licença para isso. Em primeiro lugar, eu queria... Resultou dos autos que a usina Cerradão, certa feita, dividiu suas atividades em duas. Bifurcou entre as atividades industriais e as agrícolas. Bom, daí o que resultou, segundo os elementos dos autos?
Mas a origem destes autos está, senhor presidente, na atuação do Ministério do Trabalho, que foi até essa fazenda e autuou porque ela mantinha um grande número de trabalhadores lá sem anotação na carteira. É preciso recompor um pouco também a história, porque esta fazenda em que que o condomínio passou a atuar, ela era antes de propriedade da própria usina. Ela foi, uma vez constituído o condomínio, ela foi transferida a propriedade da fazenda para o condomínio. Agora, um outro elemento também que eu chamo a atenção desde o início é que os instrumentos constitutivos do condomínio, senhor presidente, revelam que os sócios da usina Cerradão praticamente coincidem com os mesmos proprietários do condomínio. Precisamente que a família Queiroz é que predomina como integrante majoritário. Assim, vem, por exemplo, Adalberto José de Queiroz, tem 23,23% das cotas sociais, Florencio Queiroz, 5%, José Batista, 30%, José Pedro de Andrade, 30%, Rafael Queiroz de Queiroz, 5,55%, Tiago Queiroz, também 5,59%. Praticamente quase 100% das cotas são dos mesmos proprietários. E os proprietários do imóvel anteriormente denominado Fazenda Cerradão são praticamente os mesmos. Está aqui o mesmo Adalberto José Queiroz, a esposa Maria Aparecida Queiroz, Júlio César Queiroz, Carlos Alberto, e assim por diante, que transferiram o imóvel onde passaram a ser desenvolvidas as atividades do condomínio. Bom, feitos essas duas observações, que eu considero fundamentais, vem no relatório de inspeção, que não foi desconstituído por outras provas produzidas autos, que declara aqui o relatório fiscal. Conforme declarado pelo preposto condomínio, senhor Michel da Silva Fernandes, a equipe de fiscalização, o condomínio nada mais é do que a parte agrícola da usina Cerradão. Ou seja, a usina Cerradão, ao dividir sua estrutura administrativa em parte industrial, planta da usina, e uma parte agrícola, plantio e corte de cana, optou pelo caminho da criação, aqui disseram os fiscais, de um falso condomínio envolvendo os mesmos sócios da usina. É certo, senhor presidente, que chama a atenção a existência do cultivo de mais de uma atividade agrícola. Porém, a cana-de-açúcar é a atividade preponderante, porque ela supre a usina da matéria-prima necessária à produção, à sua produção, que é exatamente a produção de álcool e a produção de açúcar. Este é que é o grande carro forte de todo o empreendimento. Evidentemente, eu constato que há produção de amendoim, etc., mas em muito menor escala, muitíssimo menor escala, talvez até para diluir esta exclusividade que revela aqui com relação à cana-de-açúcar e a atividade preponderante da usina. A própria testemunha da reclamada, aqui eu estou falando do João Valentim Pontalti, disse que alguns dos membros do condomínio são sócios proprietários da usina Cerradão. E cita exemplos, nomes que eu já mencionei. Então, a prova oral e a prova documental não deixam dúvidas sobre isso. E também não vi nenhuma outra prova que pudesse desconstituir esta parte do relatório, que diz o seguinte: a usina Cerradão manteve sob sua subordinação e controle com pessoalidade, continuidade e onerosidade 1.417 trabalhadores rurais, que eles prestavam serviços de plantio de cana-de-açúcar, tratos culturais e atividades correlatas, serviços gerais. Trabalhadores formalmente contratados pelo condomínio de empregadores rurais Adalberto José de Queiroz. E verificou-se ainda que a direção industrial da usina repassava as ordens aos prepostos do condomínio e esses, por sua vez, as transmitiam aos trabalhadores rurais. Assim, toda a parte administrativa de contabilidade era feita pelo pessoal da própria usina, em seu escritório agrícola sediado na Fazenda Cerradão. O trabalho era integralmente executado no próprio complexo industrial da usina Cerradão. Havia confusão, portanto, entre o patrimônio e gestão entre essas duas empresas. Tanto é verdade que os empregados entrevistados, há
relato dessas entrevistas no relatório do Ministério do Trabalho, desconheciam o fato de serem formalmente contratados pelo condomínio Adalberto José de Queiroz. Então, senhor presidente, o que é determinante na convicção de proposta do voto aqui é que o setor, a empresa envolvia atividades agroindustriais. O condomínio significou apenas o resultado da divisão destas atividades sujeitas à mesma gestão do complexo industrial em atividade agrícola, tocadas pelo condomínio recém-criado, e a atividade industrial, obviamente, pela usina. Havia o plantio da cana-de-açúcar, que é a matéria-prima de toda a atividade da usina, era realizada pelo condomínio. Portanto, não me chamou a atenção o fato de ela ter pequenas atividades e de comercializar, vamos dizer assim, a sobra com outras usinas que estavam instaladas ali no entorno também. E, por fim, o ponto máximo da convicção da proposta de voto aqui, senhor presidente, é que o Ministério do Trabalho, através da portaria 1964 de 99, e também foi endossada, vamos dizer, recepcionada pela Lei 10.256, ela criou uma modalidade específica de condomínio para o empregador trabalho rural, equiparando ao empregador rural. E a destinação desse condomínio é a prestação de serviços exclusivamente aos seus integrantes. Está na lei isso. Então, o condomínio de empregadores, inclusive de concepção do nosso eminente procurador do trabalho aqui de Minas Gerais, a procuradora Sônia Toledo, que contribuiu muitíssimo para que esta normativa viesse a ser incorporada na ordem jurídica, foi exatamente para facilitar a vida, principalmente do pequeno e médio produtor, aqueles que têm atividades transitórias e que precisam de um grande contingente de mão de obra por pouco tempo. Então, a associação desses condomínios facilitaria isso, porque ele se tornaria empregador e eles prestariam serviço por todo o complexo de empreendedores ali em volta desse condomínio. Não é o caso aqui, senhor presidente, na minha modesta convicção. Não é este o caso, conforme já mencionei nos diversos elementos que eu destaquei aqui para Vossa Excelência. Desse modo, se for necessário mais algum esclarecimento, eu volto à tona, senhor presidente. Mas eu encerro por aqui o voto, dizendo que... só um último detalhe aqui, senhor presidente. É que, aliás, existe uma série de decisões que estão aqui reunidas no voto do nosso tribunal, várias delas, de diversas turmas, nesse mesmo sentido de proposta de voto que acabo aqui de mencionar. É só isso, senhor presidente. O desembargador Lucas é o segundo votante. Estou de acordo com o voto Terceiro relator. votante, desembargador Sebastião Geraldo. Eu também estou de acordo, especialmente pela regulamentação que saiu do condomínio de empregadoras, que é exclusivamente pessoa física e prestada em benefício delas. E daqui foi utilizado em benefício da usina Cerradão. E o voto é detalhado e li com atenção, porque são assuntos um pouco diferentes e que desperta mais atenção, então eu também estou acompanhando. Eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Próximo. Ainda nessa mesma pauta, temos o processo número 13, que é o 11.268/79/2015, advogado inscrito, doutor Vinícius Nascimento Miranda, que fala pelo reclamante. 11.238/79, Caixa Econômica Federal e Rafael Caiado Torresani, matéria do concurso público. Doutor Antônio Gomes é o relator e, por favor, quando tiver condição, anuncie a sua proposta de voto. Vou fazer capacitação, senhor presidente. Bom, conheço do recurso da reclamada e nego o provimento, senhor presidente. Pois não. O recurso é da Caixa Econômica e o ilustre procurador fala pela reclamante. Como o eminente relator está negando provimento, o senhor aguardaria o primeiro voto divergente? Exatamente, excelência.
O segundo votante, desembargador Lucas. De acordo. Eu sou o terceiro votante, como eu já proclamei em diversos votos, inclusive na votação dessa matéria no pleno, eu vou ficar vencido aqui em 3 pontos. Competência em razão da matéria, desconsorte necessário e observação da ordem de classificação. Então, vencido nesses 3 pontos, eu proclamo que prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, por maioria, vencido em parte o terceiro votante. Esse é o resultado, fica proclamado. Muito obrigado, boa tarde. Bom dia, doutor. Esse foi o 13, né? O próximo. Nós temos agora, nessa mesma pauta, o número 5. O número 5 tem como advogado inscrito e presente o doutor Elias Nesme Neto. Trata-se do processo 10.501.46/2015. Recorrente Osmar Lima Gonçalves, recorrido RN Comércio Varejista Limitada. Por favor, o eminente juiz Antônio Gomes, sua proposta de voto. Conheço do recurso, senhor presidente, dou provimento parcial para acrescer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000, atualizados a partir da publicação do acórdão, incidindo os juros de mora desde a data da propositura da ação. Mantenho o valor da condenação por compatível. O eminente desembargador está acrescentando a condenação, danos morais no valor de R$2.000. O ilustre procurador fala pela reclamada. O senhor tem a palavra, doutor. Senhor presidente, desculpa, na ilustre pessoa, a quem cumprimento os demais integrantes, ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, senhora secretária, serventuários, colegas presentes. Na qualidade de procurador da empresa recorrida, da empresa reclamada, nós entendemos como culto o voto do eminente juiz relator, mas gostaríamos de ponderar que, ainda que haja uma uniformização de jurisprudência nesse sentido, no caso do uso do jaleco com propaganda pela empresa recorrida, nós entendemos, e peço desculpas ao juiz relator, a quem tenho a máxima estima desde lá da primeira instância, no sentido de que o uso do jaleco, com essas propagandas Sony, Valita, mesmo da Ricardo Eletro, é dentro do ambiente de trabalho e em nada interfere no sentido de ocasionar qualquer ato ilícito ao empregado. Até pelo contrário, vai incrementar a venda dos produtos que estão em propaganda no estabelecimento. Por isso, mesmo reconhecendo essa uniformização de jurisprudência, mas ressaltando aí a tradicional lisura e independência dessa corte, principalmente dessa turma, gostaríamos que fosse revisto esse posicionamento e não fosse deferida essa indenização. E se ainda assim ela o for, que seja minorado o valor para um salário mínimo. É assim que se pede pela costumeira justiça. O eminente relator. Presidente, como diz o eminente advogado da tribuna, a jurisprudência já está consumada aqui no tribunal, é a súmula 35, e que reconhece a existência de danos morais nesses casos. Os fatos não foram impugnados, então eu mantenho o voto nesses termos. Segundo votante, desembargador Lucas. De acordo. Terceiro votante, desembargador Sebastião. Presidente, aqui, na realidade, é um dano moral um pouco atípico, porque, na realidade, não causa um dano em si. É o uso da imagem. Não é aquele dano moral tradicional. A súmula já tem 2 anos. A súmula menciona se houver imposição. Se o trabalhador requerer, e acho que todos requereriam, porque usar o jaleco, às vezes, vai até facilitar a vida dele, mas o que a jurisprudência entendeu é que o trabalhador não pode ser feito de um outdoor ambulante para exibir propaganda alheia. Do empregador, sim. Na época que votou isso, eu mesmo fui um que fiz a ressalva. Pode usar do empregador. Agora, de terceiros, para usar a imagem, tem que ter assentimento do trabalhador. É tempo das empresas adaptarem isso, então. É por isso que eu mantenho a súmula e concordo com o valor arbitrado pelo relator. Então, eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Muito obrigado. Bom dia, doutor. Próximo.
Doutora Elisa, ainda tem mais um processo conosco, agora na pauta física. Excelências, por favor, é o número 18 da pauta física, que tem como relator o doutor Jales. O processo é o 600-2015-099-03-009. Isso, Ricardo Deleto de Vinópolis e Vanete Paula dos Santos são os recorrentes. Minha proposta de voto é de conhecer de ambos os recursos ordinários e no mérito, negar provimento ao apelo da reclamada e dar provimento parcial ao apelo da reclamante para aumentar o valor da indenização por danos morais, direito de imagem para R$ 1.500. Mantido o valor optado da condenação porque ainda é compatível. Essa é a minha proposta de voto e tem a palavra o ilustre procurador. Senhor presidente, renovando os cumprimentos aos demais integrantes, ao ilustre representante do Ministério Público, às senhoras secretárias, serventuários e colegas presentes. No caso em apreço, novamente, respeitando a posição do eminente desembargador relator, nós entendemos, inicialmente, que a empresa Ricardo Eletro foi condenada ao pagamento de fornecimento de lanche, porque o próprio juízo de primeiro grau, o próprio sentenciante, entendeu que a convenção coletiva de trabalho, ela dita uma norma opcional e não obrigacional. O que eu quero dizer? Ela disse que, se houver uma concordância por parte da empresa, poderia-se pagar esse lanche. Mas ela não impõe uma obrigação para que isso seja feito. Nós entendemos que, de máximo rigor, a posição do eminente magistrado de primeiro grau em passar uma régua nisso daí e entender o que se respeita, mas, com todo respeito, não se admite, é de fazer com que isso vire uma obrigação, porque não há previsão na norma, e sim a CCT, ela tece uma consideração de não ser obrigatório esse pagamento. Então, pediríamos, inicialmente, que fosse decotado essa condenação em lanches fornecidos, a serem fornecidos pela empresa. Em segundo lugar, há também uma condenação de... o juízo de primeiro grau entendeu que houve lesão a cláusulas convencionais na Convenção Coletiva de Trabalho. Com todo respeito, nós não vislumbramos essa infringência à cláusula convencional. Inclusive, ele próprio cita, no caso do fornecimento de lanche, que a cláusula não dita uma norma obrigacional. Então, condenar a empresa nesse sentido também, data máxima vênia, não nos apresenta como uma situação mais coerente. Em terceiro lugar, também há uma condenação no tocante à aquisição de uniformes. Ora, a empresa recorrente, a Ricardo Eletro, ela não exige do empregado, do vendedor, que ele vá ao trabalho com aquela vestimenta A, B ou C. Mas ela sugere que seja uma calça de cor escura, no caso, uma cor preta, para também não virar como é que a gente vai dizer assim, em rápidas palavras, um desfile de carnaval, cada um com uma cor. Então, pede uma padronização disso daí. Não nos parece que essa solicitação, que essa sugestão, também impinja a ela uma condenação indenizatória. Data máxima vênia, pelo entendimento monocrático e agora pelo entendimento do digno desembargador relator. Pede também seja decotada essa parcela. E com relação ao transporte de valores, ora, não há causa e efeito, excelências, no transporte de valores para impingir à empresa reclamada uma condenação. O transporte de valores era feito em proximidade do local, entre a unidade, entre a loja e a instituição bancária. Não houve nenhum fato que tivesse sido agressivo à moral
do reclamante a impingir uma condenação de R$ 5.000 por transporte de valores. Então, pediríamos inicialmente que também fosse decotada essa parcela. E na eventualidade de assim vossas excelências não entender, que pelo menos fosse reduzido esse valor, porque, reiterando, não há causa e efeito, não houve nenhum assalto, nada. Quer dizer, está se condenando numa coisa, num futuro incerto, em que não ocorreu. Com todo respeito, é assim que se pede pela costumeira justiça. Pois não. Em relação ao primeiro tema abordado da tribuna pelo ilustre advogado, a indenização substitutiva do lanche, a cláusula 20ª, lanche da convenção coletiva, os empregadores ficam obrigados a fornecer lanche gratuito a seus empregados quando em trabalho extraordinário. Então, aqui, data máxima vênia do que foi alegado, aqui a cláusula contém uma ordem, aqui não há uma sugestão, aqui é ordem mesmo. Então, instituiu um direito subjetivo para reclamante e uma obrigação para reclamado. Então, nesse ponto, estou negando provimento. Em relação à multa convencional, exatamente pela violação dessas cláusulas. A restituição de despesas com uniforme, existe uma prova aqui que a empresa solicitava, exigia que fosse usado, consta do depoimento da testemunha Thaís Cristina Pereira Dutra, que a reclamada fornecia depoente somente a camisa como uniforme, sendo que era obrigada a adquirir calça preta, sapato preto e meias pretas para trabalhar. Essa foi a prova colhida pelo meritíssimo juiz e ele deferiu um pagamento de R$ 212 por ano, com aquisição de uma calça, 110 e um par de sapato, 90. Eu não achei aqui exagerado. De 2010 a 2015, o valor somou 983,32. Achei que está razoável. Em relação aos danos morais pelo transporte de valores, aqui eu fiquei vencido, mas acolhi tem sido decidido na egrégia turma, que esse transporte de valores é proibido pela legislação e, mesmo sendo valores pouco significativos, mas que obrigam o empregado a comparecer ao banco, etc., a turma tem fixado. Então, também estou mantendo a respeitável sentença que deferiu R$ 5.000 a esse título, de forma que com essas razões, eu proponho manter o meu voto como foi proferido e com a ressalva do meu entendimento pessoal, que já foi feito também. Colho o voto do doutor Antônio Gomes, que é o revisor. Os três primeiros assuntos, eu estou de acordo e pelos fundamentos que a gente já manifestou. Com relação ao dano moral, eu penso que não é tanto o valor, mas é o estresse que isto cotidianamente vai gerando no funcionário. É o temor de ser assaltado, o temor de estar ali transportando aqueles valores, e isso tem ocorrido com frequência, eu já vi vários casos. Por isso, eu acompanho Vossa Excelência e, inclusive, o dano moral. Bueno. Terceiro votante, desembargador Lucas. De acordo. Então, eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado. É o resultado que fica proclamado. Muito obrigado, excelência. Bom dia, doutor. Muito obrigado. Próximo. Vamos terminar a pauta física. Falta apenas o processo número 33, na pauta física, que tem como advogada inscrita a doutora Fernanda Pinheiro Neves Borges. O processo é o 1767-2014-109, que tem como relator o doutor Lucas. O eminente desembargador Lucas podia anunciar, por favor, a sua proposta de voto. 33. Eu conheço do recurso, no mérito, nego provimento ao apelo. A ilustre procuradora fala pelo reclamante ou pela reclamada? Pela reclamada. Pela reclamada. A senhora aguardaria o primeiro voto divergente? Sim. O revisor é o desembargador Sebastião Geraldo? Também estou de acordo nesse caso. Eu sou o terceiro votante, também estou de acordo e proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Me dou por satisfeita. Um bom dia a todos, bom trabalho. Bom dia, doutora. Mais alguma sustentação oral? Sim, ainda temos no PJE. Foi não. Voltamos agora ao PJE, portanto, e a sessão de 9h39 do Dr. Lucas. Nessa sessão, há um processo que veio adiado da semana passada, é o número 12 da pauta, trata-se de um ROPS 10.689-09-2016. Já houve sustentação oral, os advogados estão presentes para assistir o julgamento. 12 da pauta? Isso.
12 da pauta é o processo 10.689.09, condomínio do edifício Cristal e Sandra Moreira. Doutor Lucas pediu um tempo para examinar melhor o processo, o que foi feito, e agora vai anunciar a sua proposta de voto. Sim, senhor presidente, eu pedi a sustentação oral que foi feita na última sessão, me chamou a atenção para alguns pontos, eu fiquei em dúvida da análise feita nesse voto. Mas, durante essa semana, tive a oportunidade de reexaminá-lo, o processo, reexaminar a prova produzida, e cheguei à conclusão que a melhor decisão seria a anteriormente proposta. Eu estou mantendo o meu voto, que é conhecendo o recurso, dando provimento, rejeitando a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo reclamado e dando provimento parcial ao apelo do reclamado, declarar que a prescrição a ser observada em relação aos depósitos do FGTS é a quinquenal, e quanto ao mais e ao recurso do reclamante, negando provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Eu fiz uma análise da prova que foi produzida, que é uma relação de emprego de uma faxineira num condomínio, e a principal prova produzida são 2 depoimentos testemunhais, e esses depoimentos não deixam dúvidas que existiu essa relação de emprego. A própria defesa da reclamada do condomínio não nega a prestação do serviço e não impugna especificamente a data e até a frequência com que se dava essa prestação de serviço. A defesa alega que essa prestação de serviço era de forma esporádica, e apresentou, inclusive, alguns recibos, mas não negou desde quando havia essa prestação de serviço, como informado no inicial, e a frequência, que era de 3 vezes por semana, no horário reduzido, se não me engano, das 13 às 17 horas. Foram ouvidas 2 testemunhas. Uma testemunha apresentada pela reclamante confirmou essa prestação de serviço, que foi uma babá que prestou serviço em um dos apartamentos por um período considerável, então confirmou os termos da inicial. A segunda testemunha não foi um depoimento forte o suficiente para desacreditar a prestação de serviço. Muito pelo contrário, a segunda testemunha também confirmou que houve a prestação de serviço. Então, o meu voto, eu peço para mantê-lo apenas dando provimento em relação à prescrição do FGTS. Bueno, a mesma solução que havia sido adotada. O ilustre advogado já fez a sustentação oral. Então, o segundo votante, desembargador Sebastião Geraldo. Senhor presidente, no aspecto da relação de emprego, eu estou de acordo com o relator. Só que eu também daria provimento ao recurso do condomínio, porque entendi que a reclamante agiu de uma forma precipitada e exagerada ao fazer denúncias de trabalho escravo, tentando expor ou constranger, e tanto que foi até sumariamente arquivado pelo Ministério Público. Então, entendo que essa é uma questão caluniosa, é uma medida, é um crime, tem natureza penal. Então, não se pode, de uma forma superficial, distribuir denúncias dessa natureza. Então, eu, de vez do relator, só daria provimento para fixar um dano moral da reclamante para a reclamada pela atitude que ela tomou e até como medida pedagógica, como nós fazemos em outras situações, normalmente do empregador para a empregada. Aqui, na situação, seria da empregada, da ex-empregada para o condomínio. Então, R$2.000 acho que seria um valor suficiente para essa medida pedagógica. Então, eu só fico vencido, ou então proponho essa divergência de atribuir um dano moral de R$2.000 da reclamante em benefício da reclamada. O eminente relator não acolheu essa proposta, né? Que ele entendeu que não seria o caso de aplicar. Não, eu acho que o processo deixou muitas dúvidas em relação de quem apresentou essa denúncia, né? Ficou muito claro no processo que tem uma briga entre os condôminos
síndico, que envolveram algumas acusações, etc. Então, o que eu achei que ficou bem claro no processo foi essa denúncia ter sido apresentada por um dos condôminos, apresentado do Ministério Público, e, de forma correta, o Ministério Público, após averiguar, arquivou o procedimento. Então, eu não vi muito claro que a reclamante é que teria participado. Mas ela fala isso na petição inicial desse processo. Sim. Na inicial do processo, ela faz referência a essa denúncia mesmo. Mas eu trabalho entendi escravo. que a forma que ela fala aqui, ela quase que ela se sentindo ofendida por ter acontecido a denúncia. Eu vou pedir, vênio eminente revisor, vou acompanhar o relator, primeiro porque a denúncia foi feita contra o condomínio. Se fosse contra uma pessoa, ou contra o síndico, por exemplo, aí seria o caso, como Vossa Excelência disse, até de uma medida penal, porque seria uma denunciação caluniosa. Em relação a uma denúncia do condomínio no Ministério Público, apesar de ser infundada, ser reconhecido, o eminente relator já reconheceu, eu aqui também vou pedir vênia e também não vou aplicar esses danos morais. Eu proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, vencido em parte o segundo votante, que aplicava, que deferia a indenização por danos morais ao reclamado. Doutor presidente, o excelentíssimo revisor tocou nesse assunto da inicial. Eu abri a inicial aqui, então ela coloca até como destaque, né, e citando aqui, fala, oportunamente considerando que houve denúncia de trabalho escravo da reclamante, tendo sido realizada por condômino, faz jus a indenização por danos morais no importe de R$10.000 ou num quanto a ser arbitrado por esse juízo. Aí isso que me deu a dúvida se ela teria participado da denúncia. Entendi. Vossa Excelência entendeu também, como eu, que é mais uma questão interna do que... Então, esse é o resultado, fica proclamado. O próximo. Nós voltamos agora à sessão de 9h33 da relatoria do Dr. Jales, porque há mais um advogado inscrito e presente e um pedido para assistir ao julgamento. Então, na sessão de 9h33, nós vamos ao processo número 8, que é o 10.534.02/2016, cujo advogado que fará a sustentação oral é o Dr. Marcos Antônio de Jesus. 8 é o 10.382? Não, é o 10.534. É errado. 10.534, é o 8. 10.534. Um momentinho só, por favor, doutor. Claro, fica à vontade. É sempre Editora Limitada, Vitório Medioli e recorrida Cláudia Rezende da Silva, ação processada pelo rito sumaríssimo. A minha proposta de voto é longa. A Egrégia Segunda Turma, a minha proposta de voto é conhecer do recurso ordinário dos reclamados, cumpridos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para determinar a exclusão do sócio Vitório Medioli do polo passivo da lide e, quanto aos demais temas do recurso, adotar as razões decididas da sentença recorrida, que vai ser confirmada pelos próprios fundamentos, nos termos do inciso 4, parágrafo 1º, artigo 895 CLT. Essa é a minha proposta, de excluir o sócio, e o ilustre advogado fala pelo... Reclamado. Pelo reclamado. E Vitório Medioli. O ilustre advogado tem a palavra, então. Um bom dia ao senhor presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais componentes. Esse processo é um processo que, originariamente, é um processo simples, mas somente se complicou em razão da tese jurídica aplicada pelo meritíssimo juiz de primeiro grau, que incluiu, no polo passivo da demanda, sem requerimento da parte reclamante, o sócio do grupo empresarial SADA, que é o senhor Vitório Medioli, ao argumento de que, para facilitar a ampla defesa, né, e o contraditório, para eventual responsabilização ao final do processo, uma responsabilidade subsidiária. Ocorre, excelência, que os fundamentos que foram utilizados para a inclusão do sócio, eles não se aplicam ao caso porque a empresa é uma empresa de grande porte, né, que consta no seu capital social como sócio o grupo SADA Participações, que
é notoriamente conhecida por ser um grande grupo empresarial, de grande faturamento anual, anunciou esse ano um faturamento de 3 bilhões. Então, nada se justifica a inclusão do senhor Vitório Medioli, né, no polo, tendo, inclusive, não sei se, acredito que não deu tempo de Vossa Excelência analisar, ontem, às 20h50, o reclamante protocolizou uma petição no PJE, dizendo que não se opõe à exclusão do sócio e que, inclusive, concorda com a solidez da empresa, da reclamada, e bem como do grupo empresarial como um todo. Motivo pelo qual eu peço que os demais acompanhem o voto de Vossa Excelência com relação à exclusão do senhor Vitório Medioli. Esse caso aqui, uma ação processada pelo rito sumaríssimo, uma ação de valor pequeno, é fato notório, é um grupo sólido, grande, com diversas empresas, publicou inclusive no jornal O Tempo dessa semana passada, as atividades que desempenha. Quer dizer, não há nenhuma razão aqui para incluir um sócio na fase de conhecimento, quando não há também nenhum problema de pagamento, etc. Quer dizer, aqui não tem sentido incluir. Se for necessário, evidentemente, por hipótese, se vier a ser necessário, na fase de execução, de liquidação, ele pode ser incluído, de forma que eu proponho manter o meu voto como foi proferido, colho o voto segundo votante de doutor Antônio. Terceiro, doutor Lucas. Também. A unanimidade, então, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Obrigado, Vossa Excelência. Bom dia, doutor. Próximo. Nessa mesma sessão, nós vamos ao número 3 da pauta. Há um pedido para assistir ao julgamento, apenas. Pois não. O 3 da pauta. É o número 174-70-2016. Petrobras e Rafael de Oliveira Barreto, é o 10074. Mandado de segurança, multa combinada de ofício, possibilidade. A minha proposta de voto, o voto é longo. A minha proposta de voto é conhecer do presente recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Eu estou até aqui já registrando a minha posição pessoal, que eu vou ficar vencido em parte. Mas essa é a minha proposta de voto. O ilustre advogado vai apenas assistir? Só assistir. Pois não. O segundo votante é o desembargador Antônio Gomes. Gente, eu entendo que não é caso de mandado de segurança e acompanho aí as posições do relator e do revisor junto. Pois não. O terceiro votante, desembargador Lucas. Também no mesmo sentido, entendo, não é caso para mandado de segurança. Então, na verdade, deixa eu ver como é que eu adaptei o voto aqui. Eu vou ter que desadaptar? Eu tenho impressão. Então, na verdade, conhecer do recurso. Ele pede um efeito suspensivo, que não é o caso, uma incompetência da justiça, e até aí estamos todos de acordo. Carência de ação, direito líquido e certo. Então, eu simplesmente não conheci do mandado de segurança, porque entendo que não é caso de mandado de segurança. É esse que eu estou sendo acompanhado nesse ponto. É isso? Então, nós vamos simplesmente... Deixa eu ver como é que vai ficar o resultado aqui. Nós vamos do recurso ordinário e no mérito também negar provimento, né? Vai continuar negando provimento. Só que aí eu não vou ficar vencido em parte, né? Por unanimidade, conheceu e negou provimento. Esse é o resultado, fica proclamado. Obrigado. Bom dia, doutor.